agora que a gente já viu, assim, um pouquinho, né, uma introdução aos mitos, né, a gente vai dar uma revisadinha ainda e um aprofundamento nesse tema, né, mas eu gostaria hoje a gente vai entrar então, né, agora de tarde, sobre o que que é mais significativo em termos de estruturas míticas e de arquétipos dentro, né, do do que já se produziu em biodança, né, não é que isso esteja fechado, né, então é claro que a gente ainda pode criar muitas coisas, mas tem algumas, hã, sequências míticas, alguns temas míticos que eles são muito afins, né, que são muito facilmente trabalhados em biodança. Alguns deles o próprio Rolando Toro nos trouxe, né. Então eu gostaria agora de tarde a gente poder, trabalhar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai ver os arquétipos e os mitos mais significativos dentro da estrutura teórica de biodança. Vamos ver. Então, a gente falou um pouquinho pela manhã desse caldeirão inicial, né, esse caldeirão inicial de, energias, né, que estão muito baseadas na nossa vivência ancestral, naquilo que a humanidade passou, né. Então desse caldeirão ancestral, que é, assim, um caldeirão, muito cheio de vivências, de coisas incríveis que a gente passou, né. Então, esse caldeirão que ao qual a gente emerge, né, como estrutura de ego, como identidade, como subjetividade desse caldeirão inicial, né. Mas, hã, nós temos um período da nossa vida aqui, né, o período da nossa existência, onde a gente está presente nesse mundo e está fazendo essa história, né. E está sendo partícipe ativo dessa história, mas a gente permanece com uma ligação, a gente não se desliga com essa dessa estrutura primordial. Eu faço sempre uma imagem que eu acho que lá quando a gente fez o módulo de psicologia, eu falei sobre isso, mas eu quero trazer de novo essa imagem, né, uma metáfora que eu faço, que eu acho que facilita esse entendimento, né. Então, nós podemos pensar que a humanidade, né, o inconsciente coletivo, onde, navegamos nessa grande, patrimônio vivencial e de sabedoria humana, né, construído coletivamente, a partir de tudo que a gente viveu e tem vivido historicamente dentro, da da história humana nesse planeta, né. Então, eu faço a imagem disso como um grande oceano, né, um imenso oceano, composto por todas essas experiências, por todas as presenças, por tudo que a gente já viveu, né. E a gente pode pensar que esse oceano, ele não é um oceano, pacífico, né, não é um oceano, assim, pacífico não como o nome do oceano, né, mas não é um oceano, assim, calmo, ele tem ondas, ele se mexe, ele, ele se agita, né, e nessa agitação saltam gotinhas. Então essas gotinhas, elas se diferenciam, elas são, hã o elas têm uma identidade própria, né. Cada gotinha é uma gotinha que ela vem, ela se alça, ela sai deste oceano e ela faz uma trajetória, vai lá no alto e depois ela volta e cai para o oceano, né. Se a gente analisar o componente dessa gotinha que se diferenciou e voltou, ela tem a mesma composição do mar, né, então deste oceano. Então, nós podemos nos entender a trajetória da nossa vida, né, é essa gotinha. Cada gotinha vai ter a sua história especial, né, a sua história própria dessa trajetória
se diferenciar e voltar para o indiferenciado, né. Mas, ela nunca perde conexão com esse indiferenciado, com essa totalidade. Ela sempre vai ser mar também. Ela sempre vai se fazer referência ao à sua origem e na sua composição, ela sempre vai ter, né, essa essas características universais do mar. Então a gente pode pensar nesse caldeirão inicial como com essa referência, com essa metáfora. Então, colocando, né, lembrando uma coisa que a gente já viu no vídeo anterior, né, depois para quem está assistindo na internet, eu posso colocar a referência do vídeo anterior, né, para que vocês possam ir lá buscar essa pra quem depois, né, vai assistir daqui a um tempo, esquece de onde é que qual é a referência, então já deixo, né, já que eu vou certamente subir o anterior antes, né, então já deixo a referência. Então, a gente falava agora de manhã, né, a respeito da da vivência, impactante, da vivência primordial, daquilo que a humanidade vivenciou como algo muito impactante, muito, relativo à sua sobrevivência, à sua existência como espécie humana, à sua diferenciação como espécie humana, e faz com que, se forme essas estruturas que nos permeiam, ou que a gente permeia a própria estrutura, que se chamam arquétipos, né. Então essa vivência muito, primordial, antiga, primordial, que vem da história da humanidade, se fixa como uma herança, né, se fixa como uma herança da própria espécie, como algo que a gente tem, inato, né, que é algo que vem com a gente simplesmente pelo fato de sermos humanos, e que isso se origina em vivências muito impactantes que tivemos desde o início da nossa existência como espécie. Essas vivências super impactantes, elas não são algo que aconteceu uma vez e nunca mais, né, mas sim são vivências que se repetiram e que são altamente significativas para todo ser humano, e que fazem referência a uma raiz instintiva também, né, porque elas nos movem, em nível hã, de instinto de sobrevivência, daquelas coisas que são absolutamente necessárias para a nossa existência. Então, agora a gente vai falar de algumas desses elementos arquetípicos que têm a ver com uma experiência vivencial humana, tá, e que a gente vai trabalhar depois através das danças em biodança. Então, a gente pode falar dos 4 elementos, né, mas a gente não pode deixar de falar do significado muito especial do elemento fogo. Todos os elementos são absolutamente impactantes, né, e eles têm uma conotação arquetípica. Mas o fogo, né, ele é o fogo, a experiência humana com fogo, eu já tinha trazido isso anteriormente, é uma experiência das mais impactantes, né, quem sabe uma das mais impactantes que a humanidade já trouxe como algo que tem uma interferência humana, né. Porque eu falei para vocês, por exemplo, os terremotos, as grandes tempestades, as enchentes, as secas, né, tudo isso como elementos impactantes que geram, né, vivências que geram elementos arquetípicos. Mas o fogo, ele é especialmente significativo, porque ele é o elemento que nós, primeiramente, tivemos o dominar ou domesticar ou nos relacionar de uma forma muito ativa, né. Então, quando a gente vê os grandes incêndios, as grandes explosões, né, e o fogo, quando ele perde o controle, né, a gente sempre vai ter que lembrar que a nossa relação com o fogo ela é uma relação que a gente diz: quando a gente dominou o fogo",
mas eu acho que esse dominar o fogo, ele é relativo, né, porque o fogo muitas vezes a gente perde o controle do fogo, né, a gente, é dominado por ele e muitas vezes aniquilado por ele, né. Então o fogo é uma força muito poderosa, que eu considero que a gente aprendeu a se relacionar com ele, na realidade, né. Então, a história humana é a história de uma amizade com o fogo. E o fogo, ele é o elemento humanizante, Se a gente vai pensar no ar, na terra e na água, eles são elementos super importantes, tá, mas eles não são os elementos humanizantes. O elemento que é humanizante é o fogo. Tanto que a gente tem alguns mitos que vão falar exatamente disso, né, o roubar o fogo dos deuses, né, por quê? Porque esses mitos eles trazem justamente essa visão de que o fogo, ele é o elemento humanizante, tá. Então, assim como, por exemplo, a semente está ligada ao elemento terra, né, ela vai ser o elemento civilizante, né, mas o elemento humanizante é o fogo. Depois a gente vai ver o arquétipo da semente, então a gente vai ver essa questão do civilizante. Então, o fo porque o fogo, a partir do fogo começa a se desenvolver, né, a tecnologia. Então, a gente começa inicialmente a nos aquecer, né, depois a cozinhar os alimentos, depois a fazer medicações, medicamentos, né, depois a gente começa a, hã hã cozinhar a argila para deixá-la mais dura, né, ou a argila que é trabalhada. Depois a gente começa a derreter os metais e fazer confeccionar uma série de utensílios a partir dos metais, e aí por diante, né. Isso vai deflagrando uma série de coisas que vão ser base para uma segunda grandíssima revolução, que é a agrícola, né, e que vai nos trazer então, toda a evolução tecnológica que a gente tem hoje, né. Mas a gente pode pensar que a nossa relação com o fogo continua muito primordial e muito básica, porque se a gente pensar toda a energia que nós utilizamos na nossa sociedade e que faz funcionar os nossos computadores que estão aqui, com o qual a gente está tendo essa aula, né, essa energia é a energia elétrica, que em realidade é o fogo, né, então que representa o fogo, né. Então seria uma das representações do fogo essa energia. Então, essa relação com o fogo ela começa a tecnologia começa com o fogo, né. A gente já tinha, digamos, talvez a utilização de alguns utensílios, uma tecnologia que vem anterior ao fogo, mas o fogo é que faz realmente a a virada, a grande virada, né. Então ele é um elemento super significativo em nível arquetípico. E ele significa, né, como arquétipo, ele vai significar todas as coisas que têm a ver com a nossa energia de ação, com a energia que a gente tem que cuidar, senão, né, tem que alimentar, tem a ver com aquelas coisas que a gente tem que são muito potentes, mas que a gente tem que dar atenção, que a gente tem que ter disciplina de olhar sempre. Tem a ver com aquelas coisas que a gente tem que saber cuidar, senão perdem o controle, ou se apagam, ou perdem o controle, se expandem além do que a gente gostaria, né. Então o fogo, ele tem a ver com tudo isso. E ele foi simbolizando depois, estando relacionado o calor do fogo, o fato de ele queimar, né, então ele também está relacionado com as guerras, está relacionado com as paixões, está relacionado com o desejo sexual, e assim vai, né, essas relações que a gente vai fazendo com essa experiência do fogo. Vocês veem que para eu fazer uma relação, por exemplo, do fogo com a paixão, né, então é necessário que eu já tenha experienciado o fogo para poder fazer essa relação, né. Então, vocês veem que o início de tudo é a experiência vivida. Eu não conseguiria fazer essas relações se eu não tivesse vivenciado, tá.
é importante a vivência como base. Depois a questão, como eu tinha falado já na aula anterior também, o feminino, né, o feminino para os povos originários lá do paleolítico, né, pra nossa origem mais ancestral, né, já no neolítico esse mistério do feminino começa a se revelar, mas durante os milhares de anos, é a parte mais longa da nossa história, é o paleolítico, né, então durante esses milhares de anos de paleolítico, a o fato, da geração da vida, ela se constituía um grande mistério, né, e o centro desse grande mistério sempre foi a mulher, porque era da mulher que vinham os bebês, era da mulher que se gerava a nova vida, né. Então, nesse sentido, existia um grande mistério cercando o feminino, tanto que a gente pode dizer que as antigas religiões, né, as primeiras manifestações de deidades, né, eram femininas. Por quê? Porque o feminino ele trazia o grande mistério, e a participação masculina dentro do mistério da procriação não era decifrada, não era óbvia, né. Ela só vai se tornar óbvia na medida em que já no neolítico se faz pequenas, criações de animais, né, e daí se vê, né, se começa a se observar que dentro de lugares, de cercados onde, existiam só fêmeas, essas fêmeas não se fertilizavam, que era necessário um macho junto. E daí, claro, dentro dessas associações, começa a se perceber que no caso humano é exatamente igual. Então aí começa toda uma modificação que vai gerar depois as estruturas civilizatórias patriarcais. Então outra experiência também muito forte são as forças da natureza, né. Então, como eu coloquei para vocês, essas forças das quais o ser humano, continua sem um domínio, né, mas que naquela época, naquelas origens, elas não tinham uma explicação outra que não fosse, a geração de mitos e de histórias, eram, fenômenos muito assustadores, né, dentro da vulnerabilidade das casas, das habitações, da do da da necessidade de sobrevivência, dos poucos recursos que se tinha para a sobrevivência. Além da própria corporeidade, da estrutura grupal e de ferramentas rudimentares, né, que existiam na época. Então, os fenômenos da natureza, é claro que se hoje nos largam dentro do mato e a gente fica solto, né, mesmo numa pequena comunidade, nós que vivemos em cidade nos deixam soltos, despreparados no meio da natureza, sem tecnologias de trekking, e de acampamento, etcétera, possivelmente a gente morreria muito rapidamente e entraria num pavor total, né. É óbvio que os nossos ancestrais, eles sabiam muito melhor do que a gente, sobreviver, sabiam lidar com essas forças da natureza muito melhor do que com que a gente lida hoje, eram mais adaptados a estar expostos a essas forças, né. Possivelmente se pensa isso, de que tinham uma estrutura, muscular e vital muito mais potente no sentido de adaptação, né. Os nossos corpos hoje são muito, menos, potentes em termos de força, etcétera, porque a gente faz muito menos trabalho braçal do que antes. Então, ao menos uma grande parte de nós. Então, possivelmente a gente seja completamente desadaptado para entrar em contato com esse tipo de fenômeno diretamente, sem recursos tecnológicos, né. Mas o fato é que a gente tem muitos recursos tecnológicos que, nos protegem desses fenômenos.
quando os nossos ancestrais não tinham, então estavam expostos mais fortemente, e essas experiências eram muito mais contundentes, imagina-se, né, do que são agora, né, no sentido de como lidar com essa experiência, que é uma experiência de sobrevivência. Então, todos esses fenômenos que eu coloquei para vocês, né, hã, as tempestades, enchentes, secas, vulcões, terremotos, ventos fortes, etcétera. Então, outras coisas que por ser uma sociedade caçadora-coletora, né, as sociedades originais eram caçadoras-coletoras, então a gente começa, né, com a nossa história humana, não estando fixos na terra, mas, são culturas nômades que permanecem um tempo numa região, quando a região começa a ficar escassa, então se movimenta, vai atrás de mais caça, mais coleta. Hã, a princípio, as nossas culturas originais eram mais coletoras que caçadoras, existe um grande mito, né, a respeito do homem caçador, né, especialmente da figura masculina caçadora. Sim, a caça era utilizada, era importante, tem toda uma evolução, inclusive, da base alimentar humana a partir da caça, né. Mas certamente a coleta era uma atividade muito importante, né, muito, que dava uma condição, bem forte de sobrevivência aos pequenos grupos humanos que, estavam sempre entre 30 e 40 pessoas, né, e que eram nômades. E nessa exposição e nessa necessidade de coletar, nessa necessidade de compreender os animais que eram caçados também, e nessa exposição também aos fenômenos naturais, aos céus noturnos superestrelados, etcétera, a gente assim, um dos elementos, que vão, se transformar em elementos arquetípicos são os ciclos, né. Então, os ciclos dos vegetais, os ciclos das estações, os ciclos do mar, os ciclos das lunações, o ciclo do dia, né. Então todos esses ciclos, as coisas que se repetem, elas são muito observadas dentro do das estruturas arquetípicas, né. Então, o próprio mandala, ali, vai representar essas estruturas que se repetem, e elas vão ser base para muitos mitos, né. Depois as atividades humanas, elas são altamente significativas, né. Então a caça, a pesca, o cozinhar, o fazer remédios, os estados alterados de consciência, a dança, a contação de histórias, acarinhar as crianças, né. E vivências mais posteriores que têm a ver depois também com a agricultura, a criação de animais, a construção das primeiras, civilizações, o culto a alguns elementos da natureza, como árvores, como topos de montanha, lugares sagrados, né, a construção dos primeiros templos, a construção das primeiras comunidades, né. Então tudo isso são vivências, atividades humanas, né, que foram altamente significativas e nos constroem uma memória que transcende a nossa memória pessoal, né. Então a gente vai ter as navegações também, tudo isso vai estar muito nos impregnando, né, como estrutura, né, que transcende ao pessoal. Depois as ameaças, né, tudo que nos ameaça, já falei dos fenômenos na natureza, mas também, hã, os animais, a fome, né, o frio, os machucados, as doenças, tudo isso compõe, né, outra coisa que vai ser extremamente marcante. Então,
desde o início da nossa convivência, né, em grupos, sempre houveram doenças, né, mas assim, à medida que a gente vai construindo um fenômeno civilizatório e vai construindo grandes cidades e vai tendo um acúmulo de muitas pessoas vivendo junto, então a gente vai ter outra vivência muito drástica, que são as epidemias, as pandemias, né, a peste, né. Então, como um elemento, quando a gente passa isso hoje, como, dentro do nosso tempo, como foi o caso da epidemia da pandemia, né, a gente de covid, não é muito impactante, primeiro pelo que a gente está vivendo coletivamente, né, mas não só pelo que a gente está vivendo coletivamente, mas também por tudo que a gente já viveu coletivamente. Então vem a imagem da morte, vem a imagem, da doença, da decrepitude, né, e dessa ameaça invisível que vem acompanhando a humanidade desde dos inícios da civilização, né, a partir do momento onde a gente foi, se separando, né, da natureza e fazendo essas aglomerações de viver em grupos maiores, esses fenômenos vieram junto, né, vieram dentro da história da humanidade. Então, isso tudo são experiências muito impactantes também. E depois, por exemplo, os animais, o quanto, né, hã eh, a experiência da gente como, eh eh eh, a experiência de ser ameaçado por alguns animais traz uma espécie de necessidade de o que dentro da psicologia junguiana vai se falar de participação mística, ou seja, que a gente entre numa espécie de comunhão com aquele elemento arquetípico, né, que, seria, por exemplo, hã a figura de um lobo ou de um urso, né. Então o quanto, nós, na nossa experiência de convívio com outras espécies, nós nos identificamos com essas outras espécies também. E depois uma experiência que foi muito potente, né, e que foi transformadora, talvez tão impactante como transformadora, a experiência da semente. Então, o surgimento da agricultura. É claro que a gente, cria mitos a respeito da própria nossa própria história, né, então a gente conta essa história de uma determinada forma que é possível de a gente contar naquele momento, né. A gente está, como eu disse desde o início, a gente está sempre contando histórias, né. Então, o que que se acredita que faz o surgimento da agricultura, né. Então, se acredita, tá, isso, tem algumas comprovações, que são arqueológicas, outras antropológicas, tá, que são os de estudos de antropologia e de arqueologia, que vão nos dizer que possivelmente tenha acontecido assim como eu vou falar, tá. Mas pode ser que não seja exatamente assim, porque é um fenômeno muito antigo e que é difícil de comprovar algo tão antigo assim, né. Então, acredita-se, tá, que, num a origem do ser humano, né, a origem da humanidade se dá num período que teoricamente a gente ainda está vivendo, mas é só teoricamente, que se chama Holoceno, né, em termos de era geológica. Então, dentro do Holoceno existe um equilíbrio, uma estabilidade de temperatura, dos fenômenos naturais que não são tão drásticos, né. Então isso permitiu, né, a o surgimento teve uma série de fatores que permitiu o surgimento do sapiens, tá, dentro de uma adaptação já a uma mudança climática. As mudanças climáticas são sempre muito drásticas para a vida no planeta e
para o ser humano. Nós somos frutos de uma mudança climática. Então, houve um período, tá, em que é o período onde vai, se estabilizar essa forma de vida do paleolítico, dos caçadores-coletores, né, mas existe um momento que muda alguma coisa no clima, hã, onde, uma série de gramíneas, né, gramíneas que produziam grãos que não eram muito significantes nas dietas alimentares, essas gramíneas começam a se proliferar, dada a essa, mudança climática. Então, onde havia alguma dessas gramíneas, de repente, um boom, um monte, né, um monte dessas gramíneas que davam um grãozinho. Então, hã, os coletores ou as coletoras, né, começam a recolher esses grãos que vêm em grande abundância, e eles descobrem que podem armazenar esses grãos, porque eles são sazonais, esses grãos, ou seja, eles dão numa determinada estação. Depois, quando vem uma estação mais fria, esses grãos não estão disponíveis, mas eles podem durar, desde que eles sejam armazenados. Então vai ocorrer um fenômeno, né, de armazenamento desses grãos, né. Nessa Nesse momento, né, também no mesmo período se começa já a trabalhar instrumentos de argila, né, se fazer as primeiras confecções de argila e através da tecnologia do fogo fazer, hã, objetos que podem conter coisas dentro, né, que podem então se começa a construir pequenos silos. Os silos construídos inicialmente não são coisas imensas, são pequenos contenedores, né, que já têm uma dimensão, digamos, eles não podem ser carregados, né, mas eles não são imensos como os silos de cereais que a gente tem hoje, tá, isso que eu quero dizer. Então, são pequenos depósitos, né, confeccionados à mão, né, e esses grãos, eles têm outra peculiaridade, eles não conseguem a gente não consegue comer os grãos, assim, durinhos, né, eles precisam ou ser cozinhados ou ser macerados, tá. Então, aí vem os primeiros moinhos, né, feitos com pedra para macerar, para fazer as primeiras farinhas, os primeiros pães, né, e, também, essas grandes panelas de cozimento, etcétera. Bom, o que que acontece? Ao redor desses silos, né, então, existe toda essa coisa de colher os grãos e vir guardar no silo. Ao redor desses silos caem algumas sementes. E que se observa? Começou a se observar que essas sementes que caíam, elas brotavam. Então, parece incrível isso, né, mas até aí não teria havido uma grande observação que permitisse, hum, a se chegar à conclusão de que poderia se tomar uma semente de uma árvore e plantar essa semente para gerar outra árvore, que o ser humano poderia fazer isso. Hum. No momento que, existe essa abundância de grãos e se observa esse fenômeno, então, o que que se passa? A coletar essas sementes não somente para, hã comer mais tarde, né, mas também se observa: "Ah, mas tal terreno aqui do lado não dá isso, então eu posso ir lá e plantar". Hum. Então aí começa, né, como eu disse para vocês, um domínio, uma domesticação ou uma relação diferente com a terra.
né, o surgimento da agricultura, a partir de todo esse fenômeno que eu estou relatando para vocês, ele faz primeiro uma fixação na terra, então começa a acabar o nomadismo, principalmente nas regiões onde existe mais calor, né, onde as temperaturas são mais amenas, existe inverno e tudo, mas, existe um período do ano onde é possível plantar, né, então existe uma fixação na terra. Por que que existe a fixação na terra? Porque é necessário depois guardar essas sementes, e é necessário macerar essas sementes, e é necessário cozinhar essas sementes, e tudo isso tem volumes muito grandes e que são impossíveis de sair passeando com isso, né. Então, e começa a existir, muitos objetos, né, a partir também da a utilização da argila vai fazer um outro tipo de construção de casas, né, então, casas que têm uma super resistência, não é que no paleolítico não se construísse nenhuma casa, né, não existia só a ocupação de cavernas, né, as cavernas geralmente eram ocupadas como para fazer rituais, tá, por isso que elas são muitas vezes super desenhadas e tudo, então eram muito utilizadas para rituais, mas, sim, existiam casas um pouco improvisadas na nossa visão, né, feitas com árvores, com peles, né, mas não a estrutura feita já no neolítico, né, que é feita com argila, com estruturas já com paredes, com teto. E aí, né, surgem comunidades que já estão fixas na terra e começa então já a a formar pequenos núcleos habitados com mais gente, que vai dar origem às primeiras cidades, né. Então, esse fenômeno, né, depois ele ainda não é a origem da civilização, a origem da civilização vai ser quando essa agricultura passa a ser feita em larga escala, né, mas ele é um fenômeno muito marcante. E, assim, os primeiros mitos que têm a ver com morte e renascimento, têm a ver justamente com esse período, né. Então, por quê? Porque a observação era que a sementinha, ela morria, né, era enterrada e morria, e ela renascia, né. Então, a relação que se fazia era com o enterro dos mortos e o renascimento. Então, se isso acontece com as sementes, acontece também com as pessoas. Então, aqui eu já tinha falado um pouquinho sobre essa questão, né, de que essas experiências então primordiais, elas formam, né, elas são, um patrimônio, né, que digamos, é permanente, né. Todas essas experiências que eu estava falando agora anteriormente para vocês, são como um patrimônio de base, são um patrimônio permanente. Elas não têm uma forma exata, hã. Então não é que a gente possa dizer, isso se manifesta exatamente dessa forma. Elas são como, hã, formas, hã, de experiências, como formatos de experiência que podem ter conteúdos diversos, tá, como se fosse a gente pode simplificar isso, né, como se fosse um bolo, tá, uma torta que vocês querem fazer de um determinado formato. Assim, eu quero fazer um formato de coração, hã. Então, o formato de coração é aquela coisa muito permanente, é uma forma em formato de coração. Hã. E aqui é como se, tá, dentro dessa metáfora, o arquétipo, ele é a forma, não é a o bolo, hã. Ele é só a forma, hã. E ele tem esse formato que é objetivo, hã. Ele não é um formato de redondo,
ele é um formato de coração, o formato de redondo é outra forma, hã. Mas daí a receita de torta que eu vou fazer para botar dentro dessa forma, ela adquire 1000 possibilidades, tá. Então, isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, se a gente pegar o arquétipo da grande mãe, que é um arquétipo que a gente já falou de manhã, falou um pouquinho agora de tarde, né. Se eu falar desse arquétipo, eu posso preencher ele, né, dentro da tradição afro-brasileira com Iemanjá, mas eu posso preencher ele dentro de uma tradição grega, como Deméter, né, ou eu posso, hã, preencher ele dentro de uma tradição andina como Pachamama, né. Então, se a gente pegar Iemanjá, Pachamama, Deméter, eles são manifestações arquetípicas diferentes, tá. A imagem arquetípica, ela é diferente, ela tem contornos diferentes, inclusive histórias diferentes, aspectos culturais diferentes, mas a forma é a mesma, é a grande mãe, tá. Então, é aí que espero que com o o o exemplo metafórico fique mais próximo do compreensível. Daí, quando a gente preenche com a nossa torta, né, com a nossa torta, faz a nossa receita, daí a gente começa a trabalhar com uma representação do arquétipo, tá. Então, a gente, em geral, não consegue contatar o arquétipo sem uma representação dele. Hã? Então, eu não consigo entrar naquela experiência primordial se eu não tiver algo que me conduza à experiência primordial, ok? Eu preciso da massa da torta para ver que a torta está falando de um coração, hã? Então, é a massa da torta que me conduz ao coração, porque para mim é impossível ver a forma, tá? Então, mais que impossível ver eu até posso ver a forma, mas eu vou só saber exatamente o que que é essa forma se eu comer a torta, né. Então, porque eu não posso comer a forma, eu posso comer somente a torta, tá. Então, a representação arquetípica que vem por imagens, né, imagens arquetípicas, é a forma como a gente consegue contatar o arquétipo, né. E daí, então, eu posso ter isso num nível de pessoalidade, né, as minhas representações, né, ou eu posso ter isso num nível de intersubjetividade, que daí vão ser os mitos, as religiões, as influências culturais. Então, como eu tinha colocado de manhã, quando eu ritualizo dentro de uma religião, eu ritualizo algo, eu estou entrando na experiência, na vivência do arquétipo. Então o rito, na realidade, ele ele é norteado por uma imagem, por uma representação daquele arquétipo, e, que vai entrar numa confluência, hã, agora me falta a palavra, numa numa estrutura, uma estrutura mítica, né, então, baseado naquela estrutura mítica, eu consigo ritualizá-la para vivenciar o conteúdo que ela vai tocar, o conteúdo que está na base dela. E por isso que biodança, então, tem um caráter ritual bem forte. Então, vamos ver então a partir disso, né, quais são, as questões do universo mítico e arquetípico da biodança mais presentes, tá. Eu vou trazer aqui algumas coisas que não
eu vou pedir que vocês não imaginem que fica limitado nisso, eu vou trazer mais como um exemplo do que é mais comum, tá, a gente vê dentro do universo da biodança. Então, os mitos de morte e renascimento, as danças de morte e renascimento, então, que a gente pode utilizar como estruturas míticas, né, então, eu posso utilizar um mito para, hã, basear uma história que eu quero basear uma estrutura de aula de biodança, hã. Mas uma coisa importante é perceber que o mito, ele não é o arquétipo em si, tá. O mito é uma estrutura imagética para eu entrar em contato com o arquétipo, tá. Então, ele é uma imagem arquetípica para que eu possa entrar em contato com aquela energia original, que é o que me potencializa. O que me potencializa não é a história em si, mas a energia da qual aquela história me coloca em contato, tá. Então a gente vai ver os mitos de morte e renascimento, né, existem na estrutura vivencial da biodança, por exemplo, quando a gente faz a dança da semente, né, onde, a gente inicia a semente, morre a semente, surge a árvore, tá. Então, isso é morte e renascimento. Quando a gente, faz um exercício, por exemplo, existe um exercício, no projeto Minotauro que se chama, Ísis e Osíris, né, que está baseado num mito de Ísis e Osíris, onde Osíris, né, é despedaçado por um irmão, né, por uma competição de poder dentro do Antigo Egito, né, ele é despedaçado, são deuses, né, então, hã, Osíris é despedaçado pelo irmão Sete, que gostaria do poder que Osíris tem, né, e daí Ísis, que é uma deusa super poderosa, eles estão todos irmãos, tá. Ísis é uma deusa super poderosa que vai resgatar os pedaços de, Osíris e vai recompor o corpo dele, né. Então quando, Rolando traz esse mito para ser trabalhado em biodança, ele trabalha, esses impactos da vida que fazem a gente se decompor, né, se dilacerar, se acabar, morrer, né, e a força do amor que une as partes e faz renascer. Então, o mito de Ísis e Osíris pode ser trabalhado, tanto o mito em sua totalidade, né, que ele tem muito mais detalhes do que eu estou trazendo agora, obviamente, uma história longa, né, mas ele também pode ser tratado em um aspecto, em uma dança específica, dentro das estruturas que a gente quer criar. Depois, outra questão mítica que é super tratada dentro de biodança e que ela está num núcleo teórico muito forte, né, é a questão da lucidez e da ebriedade, e que pode estar representada, né, dentro de 2 deuses, que são deuses gregos, que são muito representativos disso, que é Apolo, dentro da lucidez, e Dionísio dentro da ebriedade. E é interessante que esses 2 deuses, eles, vão estar, muito relatados a partir de Nietzsche dentro da história da filosofia, e depois eles vão ser a base para a construção da psicanálise também, tá. Dentro das reflexões de Nietzsche, que é um filósofo, ele vai trazer uma super contribuição para a psicanálise, né, digamos Freud, depois Jung também, vai estar se inspirando muito em Nietzsche para trazer essa questão da lucidez e da ebriedade, né. E isso vai ter representado sobre esses 2 deuses,
que em si eles não têm um mito específico que vai tratar do que é a lucidez e ebriedade, né, não vai tratar diretamente como um confronto direto, mas a partir de Nietzsche são vistos como, irmãos, que se contrapõem, né, e isso é atualizado depois em muitas histórias que a gente conta, atualmente dentro dos heróis atuais, né. Então, é bem interessante essa questão, né, porque, o Rolando vai trazer aqui danças apolíneas, danças dionisíacas, né, e isso quer dizer que a gente tem um aspecto, apolíneo, ou seja, mais racional, mais organizado, mais, consciente no sentido de organização racional das coisas, de capacidade de ver com clareza as coisas, né. Mas nós temos também um, aspecto dionisíaco, ébrio, né, e aqui a ebriedade não como uma bebedeira, mas sim como uma capacidade de ampliação de estado de consciência, de uma visão ampla, mas não, super esquemática das coisas, mas uma visão mais sensitiva, sensível, orgânica das coisas, né, e uma atitude mais orgiástica enquanto a vida, né, uma atitude mais voltada para o prazer de viver. Então que a gente está constantemente pulsando entre esses 2 deuses, entre lucidez e ebriedade, né, e eu acho que essa discussão dentro da biodança é uma discussão super importante, né, porque às vezes eu vejo que a gente tem facilitadores que vão dizer: "Ah, a gente tem que desenvolver mais Dionísio, é super importante desenvolver Dionísio", e essa questão da amplitude de consciência, né. Alguns dizendo: "Não, a gente tem que ter mais lucidez, mais capacidade de perceber as coisas, de se organizar", então vai lá mais para Apolo, né. A gente pode ver esses 2 deuses também no modelo teórico de biodança, consciência aumentada, Apolo, regressão Dionísio, né. Mas o que é importante a gente perceber é que a nossa cultura, ela não está nem lúcida nem ébria, tá. Ela está intoxicada, que é uma coisa bem diferente do que essas 2 coisas. Então, quando a gente está num estado de intoxicação, a gente não consegue nem ampliar a consciência, nem afirmar a nossa própria identidade, porque existe um estado de negação, né. Da própria existência. Então, é super importante a gente não confundir, porque às vezes eu vejo que a gente confunde a ebriedade, hã, com o estado de toxicidade, e não é, tá. Então as adições, as perdas de controle por, excessivo uso de substâncias, etcétera, não tem a ver exatamente com a ebriedade de Dionísio, no sentido de ampliação, capacidade de êxtase e ampliação de consciência, mas sim tem a um estado de alienação e de perda de conexão consigo, né. E isso não é o que a gente busca em biodança, busca justamente ao contrário. Depois a música, né, o poder da música como uma coisa essencial para a biodança, que está muito colocada, sobre o mito de Orfeu, hã. O poder da música vem pelo mito, hã, para o Rolando Toro, né, vem sobre o mito de Orfeu, né, que é um mito grego, onde Orfeu, apaixonadíssimo por sua esposa, recém-casado, né, ele ganhou uma lira, né, uma lira, esse instrumento aqui, uma lira de Apolo, né, porque Apolo toca a lira, então ele dá a Orfeu, Orfeu é um herói, né, então ele dá a lira a Orfeu e Orfeu toca a lira como os deuses, né, ele toca, assim, maravilhosamente bem, e ele encanta todos com seu toque. Só que a esposa dele um dia tá passeando,
ela por uma série de motivos que eu não vou entrar em detalhes, depois vocês têm que também que, se quiserem, né, buscar mais detalhes sobre esses mitos, eu aconselho, né. Então, o que acontece é que ela cai num poço de víboras, ela é picada e ele encontra ela morta, e ele ama ela profundamente, e parece que acabou a vida dele porque ela morreu, né. E daí então, vocês sabem que o mundo dos mortos, o Hades, né, ele é o reino do deus Hades, né, que é o deus do submundo, do ínfere, né, onde todos os mortos vão depois da morte, né, depois de acabar sua existência aqui nesse plano, né. Então, e daí depois que tu entra no Hades, não tem como sair de lá de dentro, né. Mas Orfeu diz: "Não, eu quero que a minha esposa volte, né, ela tem que voltar". E daí então ele decide descobrir por onde é que se entrava no Hades, ele vai lá, descobre, né, e ele vai descendo para o Hades, daí lá no Hades tem toda uma passagem por o Cerbelo, né, que é o cachorro aquele com várias cabeças, tem o barqueiro do rio Estige, tudo isso ele vai encantando através da música, esses elementos e vai conseguindo passar, né, até que ele chega na frente de Hades, e Hades já nesse momento já havia raptado Deméter, tá Deméter, então a rainha do Hades, né, lá junto com Hades. Então, Orfeu pede para que devolvam a esposa e o Hades diz que não, que jeito nenhum. E daí Orfeu começa a tocar a lira. E pela primeira vez e última vez em toda a existência do Hades, ele chorou. Ele chorou, ele ficou super emocionado com a lira. E daí então, ele permitiu que a esposa de Orfeu pudesse voltar. E daí o final da história é super triste, né, porque Hades era super esperto também, ele diz assim, não ia perder tão fácil, né, de que a mulher saísse de lá de dentro, já que era proibido sair. Ele diz: "Não, tu pode levar ela embora, mas, hã, ela tem que sair atrás de ti, né, caminhando atrás de ti, tu não pode olhar para trás. Olhou para trás, ela vai voltar e nunca mais vai sair". E daí então, né, uma subida, um buraco fundo, ele vai saindo e daí, lá quando ele já está na portinha, quase saindo, ele começa a ter medo, medo, medo que ela não esteja seguindo, ele começa a desconfiar, 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 desconfiar. Daí, no último segundo antes de sair, ele olha para trás, só vê a mãozinha dela voltando, assim, sabe, sendo sugado de volta. E daí, bom, daí tem toda uma tristeza esse mito, porque depois que ele meio que enlouquece por causa disso, né. Mas ele é um mito que fala do poder da música, né, tem outras histórias e mitos e contos de fada, etcétera, que vão falar do poder da música. Mas é esse poder de transformação, de mexer profundamente com as nossas emoções, né, e de, transformar o mundo que a música tem, né, e é um poder que é o poder da biodança, né, um dos poderes da biodança. Biodança tem 7 poderes e esse é um dos poderes da biodança, né. E depois o mito do amor incondicional, né. O amor incondicional, que é esse amor que nós sentimos, que não está ligado a: "Ah, eu te amo porque tu é assim ou assado, eu te amo porque tu é da minha família, eu te amo porque, tu fez isso, aquilo, aquele outro, porque tu significa isso ou aquilo outro para mim, ou porque tu é meu amigo, por". Não, o mito do amor, né, que se estende a qualquer pessoa e de qualquer forma. E, rolando, né, acho que por toda a tradição que ele vem, um homem latino-americano, chileno, né, de um país católico, ele utiliza a figura de Jesus Cristo para exemplificar o mito, né, do amor incondicional. Eu acho que a estrutura
mítica, tá? E aqui, novamente, geralmente quando se fala em Jesus como mito, os católicos não gostam, né? Principalmente os que são mais praticantes e tudo, não gostam muito. Mas assim, é sempre a história de que a religião dos outros é sempre mito e a nossa não é, né. Então sim, todas as histórias do catolicismo também são mitos, né. E inclusive coisas que a gente está vivendo agora, a gente vai o próprio rolando, se a gente não cuida, a gente faz virar um mito, tá. Então a questão do mito tem muito a ver com os significados que a gente vai dando por uma história, né. Então, sim, tem uma perspectiva mítica, todas as religiões têm uma perspectiva mítica. Jesus existiu? Possivelmente sim, hã, mas existe um Jesus histórico, um Jesus mítico. Quando a gente trabalha nesse sentido, é um Jesus mítico. Jesus serve como mito em qualquer cultura? Eu acredito que não, então a gente tem que ter um cuidado, porque dentro do mundo latino-americano, católico, a gente começa a achar que todo mundo acha que Jesus é o cara que representa o amor incondicional. Hã. Então, sim, eu acho que a experiência, né, de Jesus como Cristo, né, é uma experiência de amor incondicional, ele representa isso. Mas o que eu quero dizer é que ele não pode se resumir a isso, e para algumas culturas isso pode ser, extremamente violento também, por tudo que representa a própria igreja ou ao que a gente associou Jesus, tá. Por mais que ele seja um símbolo, né, de amor incondicional e que é altamente significativo por uma grande parcela da humanidade, tá. Mas o que eu quero colocar que não é o único, tá, e que a gente não transforme o mito em, uma verdade absoluta, né, e que possa ser levada para qualquer lugar que vai ter ressonância em qualquer lugar, né. Então eu acho super importante a gente se dar conta que existem outras representações, né, de amor incondicional e que eu acho que ficam menos claras para a gente, né, dentro da cultura ocidental, pela forma como a gente utilizou, inclusive, a própria mitologia, cristã, né, como uma verdade absoluta, incontestável, e que acaba não podendo gerar outras manifestações desse sagrado que representa o amor incondicional.